Boa noite, meu nome é Lucas Marques, tá? Eu sou estudante de doutorado e desenvolvo os meus trabalhos sob a orientação do professor José Humberto. O título do meu seminário é O Efeito Hopkinson em Partículas Nanobastonetes de Hexaferritas de Bário e de Estrôncio. Então, primeiramente, nós temos que saber o que é o efeito Hopkinson, tá certo? O efeito Hopkinson ele foi primeiramente evidenciado por John Hopkinson, tá? Que deu nome ao efeito, e ele evidenciou que em amostras de ligas de níquel-ferro, tá? Próximo da temperatura de Curie, havia um aumento na sua magnetização. Tá? Ele fez uma curva de magnetização em função do tempo, de maneira que nas proximidades da temperatura de Curie ele observou um máximo. Tá? E bem, esse efeito ele é comumente encontrado, tá certo, em amostras tanto ferromagnéticas como ferrimagnéticas. Aqui nós temos uma amostra de hexaferrita de bário e aqui outra de estrôncio, onde nós podemos nitidamente ver esse pico de Hopkinson aqui nas proximidades da temperatura de Curie. Tá? Neste gráfico aqui nós temos uma mistura trifásica de ligas de samário e cobalto, tá? Ligas ferromagnéticas, onde nós observamos um aumento gradativo da magnetização em função da temperatura, tá? Onde isso aqui também está associado ao efeito Hopkinson. Então, as abordagens para o efeito Hopkinson existem muitas, mas aqui, para o nosso sistema, nós vamos considerar o efeito Hopkinson como sendo produto de uma transição, tá, superparamagnética. Essa abordagem ela foi primeiramente tratada, tá, neste trabalho aqui, tá, do Peifel e Schuppel, no início da década de 90. Então, nós vamos considerar um sistema de partículas. Tá? Nosso trabalho consiste em considerar um sistema de partículas monodomínio, tá? Onde nós temos ali todos os momentos atômicos que constituem essas partículas estão rigidamente alinhados, de maneira que eles podem rotacionar coerentemente com a aplicação do campo externo. Essas partículas são partículas de anisotropia uniaxial, tá? Onde nós consideramos aqui uma constante efetiva que engloba todas as contribuições anisotrópicas dessa partícula, né? Magnetocristalina, de forma, de estresse. Aqui está uma representação de uma superfície de anisotropia, né? Com dois estados de magnetização possíveis alinhados aí no eixo fácil. Pois bem, então para um campo igual a zero, nós temos que dois mínimos de energia são possíveis para essa partícula. Tá? E esses mínimos eles estão separados por uma barreira de anisotropia, que pode muito bem, tá, ser frustrada e ser diminuída pelo efeito térmico, tá, que é decorrente da elevação da temperatura. No entanto, essa aqui é a equação que descreve essa energia, onde esse K efetivo é a constante de anisotropia e o V é o volume da partícula. O θ é justamente o ângulo de abertura entre o momento da partícula e o eixo fácil. Acontece que se você aplica um campo diferente de zero, você acaba distorcendo essa barreira de anisotropia, favorecendo aí a transição para o estado que está, né, no mesmo sentido da aplicação do campo magnético. Tá? Você tanto favorece a transição quanto você favorece a permanência, tá bom? De maneira que a nova energia desse sistema ela passa a ser dada por esta segunda equação. Tá? E ainda para um sistema de partículas monodomínio, nós podemos considerar o tempo de relaxação característico, que seria justamente o tempo que um momento gasta para transitar de um estado de mínima energia para outro. Tá? Esse tempo característico ele depende da barreira de anisotropia e do efeito térmico. Tá? Então, considerando o caso onde o campo é igual a zero, nós temos esta expressão aqui para a barreira de anisotropia. Tá bom? Esse tal zero é justamente
o inverso da frequência de tentativas de transição, tá? E esse tal nós vamos considerar como sendo igual ao tempo de medida, tá, da nossa técnica experimental utilizada para fazer as curvas de magnetização, que foi a magnetometria de amostra vibrante. Então, considerando aí uma temperatura que nós vamos chamar de TB, tá, na qual uma determinada partícula com volume V, que nós vamos chamar de volume crítico, tá, passa a ter uma estabilidade magnética, tá certo? Então ela passa aí a sofrer uma transição entre os dois estados. Tá? Então, substituindo o tal, que é 10 a segunda, e o tal 0, 10 a 9, nós chegamos aí que o volume crítico, tá, associado à temperatura que nós chamamos de TB, ele é dado por esta expressão. Tá certo? Então, percebemos aqui que o volume ele é diretamente, tá, proporcional à temperatura. Então, essa temperatura TB é justamente a temperatura de bloqueio associada a esse volume crítico em específico. Tá? Ou seja, esse volume aqui ele é o volume que delimita ali as partículas que estão em um regime de instabilidade magnética, ou seja, um regime super paramagnético, tá? Partículas com volume menor do que o volume crítico, das partículas que estão num regime bloqueado de estabilidade magnética, que são as partículas que possuem um volume maior do que o volume crítico. Acontece que em sistemas reais nós temos que considerar uma distribuição de volume. Tá? Essa distribuição de volume, em geral, nós consideramos como sendo uma log normal, que é a distribuição que melhor se ajusta aos sistemas reais, onde o sigma representa a largura da distribuição e o V0 representa a média estatística. Então, em uma distribuição real, nós podemos considerar o quê? Essa distribuição que esteja limitada a um volume V mínimo e um volume V máximo, no qual nós podemos associar uma temperatura de bloqueio a cada um desses volumes, de maneira que em um estado térmico, onde a temperatura é menor do que a menor temperatura de bloqueio, aqui nós teremos todas as partículas bloqueadas. Tá? Se nós estivermos em um estado térmico, onde a temperatura está entre as duas temperaturas de bloqueio, então aqui nós teremos uma parcela de partículas que estão no regime superparamagnético e outra parcela que está no regime bloqueado. Tá certo? Então, é nesse estado térmico aqui que acontece o pico de Hobson, justamente nessa transição do regime bloqueado para o regime superparamagnético. Então, de maneira que, para uma temperatura superior à maior temperatura de bloqueio, temos aí todas as partículas no estado superparamagnético. Então, nosso modelo teórico ele consiste em quê? Em fornecer uma curva de magnetização teórica que se ajuste à curva de magnetização experimental. Tá? Onde nessa curva de magnetização experimental nós observamos o efeito Hobson. Tá? Então, esse modelo ele foi escrito no MATLAB, utilizando aí o método dos mínimos quadrados, dos quadrados mínimos, com o método de ajuste. E ele consiste justamente, tá, em escrever a magnetização como função de duas parcelas, de uma parcela, tá, dada pelas partículas no regime superparamagnético e outra parcela dada pelas partículas no regime bloqueado. Tá? Então, a contribuição superparamagnética, tá, ela é dada por isto aqui. Isso aqui é a magnetização de saturação das partículas superpara, que é descrita por uma lei de potência. Então aqui nós fazemos uma integração numérica do volume mínimo até o volume crítico, tá? Da função de Langevin multiplicada pela distribuição de partículas, sendo a função de Langevin a função que descreve a magnetização de um sistema de partículas superparamagnético. Tá? E esse momento aqui é justamente o momento de cada partícula superparamagnética, que é dado pela magnetização de saturação vezes o volume. Bem, de maneira análoga, tá? Nós temos aqui as contribuição bloqueadas, que é dado pela magnetização de saturação das partículas bloqueadas, integrada ali do volume crítico até o volume máximo,
Tá? E aqui nós temos a função tangente hiperbólica vezes a função de distribuição, contabilizando aí as partículas, a contribuição da magnetização das partículas bloqueadas. Tá certo? E aqui temos a lei de potência, que descreve a magnetização das partículas bloqueadas, e aqui a constante de anisotropia, que também é descrita por uma lei de potência. Tá? Essa constante de anisotropia ela aparece associada a esse volume crítico. Tá bom? Então, para as nossas amostras, as amostras da qual nós testamos esse modelo, tá? Elas foram obtidas pelo método de reação por coordenação iônica. Tá? As amostras, tá? As medidas de difratometria de raio-x mostraram que nós conseguimos obter uma fase única, tá? De hexaferrita de bário e hexaferrita de estrôncio, tá? Ambas com dimensões inferiores a dimensões de partículas monodomínio. As análises MEV evidenciaram que essas partículas possuem morfologia de nanobastonetes, tá certo? Aqui é hexaferrita de bário, aqui é de estrôncio, e aqui nós temos a distribuição, tá, de diâmetro e comprimento para a hexaferrita de bário, tá, onde o diâmetro médio foi aproximadamente 70 nanômetros e o comprimento médio 194 nanômetros. Pronto, a caracterização magnética, temos aqui as curvas de magnetização em função da temperatura, onde nós conseguimos, de maneira muito clara, observar aí o efeito Hobson, que é justamente esses máximos aqui que ocorrem próximos da temperatura de Curie. Tá? Então percebo que tanto para a amostra de hexaferrita de bário quanto para a hexaferrita de estrôncio nós encontramos aí um comportamento muito similar. Tá certo? Então percebam que esses picos aqui eles são justamente associados àquela transição. Tá? Para a medida, tá? E notem que a intensidade do pico ela diminui com a intensidade do campo. Tá? Isso porque quanto mais intenso for o campo, tá? Mais favorecido é a orientação das partículas para um determinado sentido, tá certo? Então, nós passamos a ter poucas transições superparamagnéticas se você fixa o campo intensamente em uma direção. Tanto é que na curva de 10 kW nós não observamos esse máximo, justamente pelo fato de que para este valor de campo as partículas elas permanecem bloqueadas em qualquer faixa de temperatura. Tá? Então aqui temos os ajustes, né? Os ajustes utilizando aquele modelo, tá? Tanto para a hexaferrita de bário quanto para a de estrôncio. E se vocês observarem aqui, nós consideramos o ajuste somente até o máximo, tá? A temperatura de máxima magnetização, que é justamente a temperatura limite, onde finaliza ali a transição superparamagnética, tá? A partir da qual nós já temos o estado de paramagnetismo, tá certo? Então percebam que nós conseguimos, tá? Bons ajustes, tá? De maneira que para essa amostra de hexaferrita de estrôncio, tá? Na medida realizada em 5 kW, nós conseguimos esses parâmetros de saída, tá? Então é isso. As conclusões é que o nosso método de síntese ele nos forneceu partículas monodomínios, né? Com fase magnética única e morfologia de nanobastonetes, tá? E as medidas M versus T apresentaram o efeito Hobson aí nas proximidades de temperatura de Curie. Nós conseguimos o ajuste teórico da curva de magnetização experimental com a soma, tá? De duas curvas teóricas de magnetização, uma associada às partículas superparamagnéticas, a outras partículas bloqueadas. Tá? O modelo apresentou bons ajustes e, como perspectivas, temos aí a intenção de melhorar esse modelo justamente para que ele possa fornecer parâmetros reais aí da amostra, como a distribuição do volume e o volume médio. Então, aqui estão algumas referências do nosso trabalho e aqui os agradecimentos. Tá? A universidade, o departamento, o nosso programa de pós-graduação, o nosso grupo de experimentais e aqui aos órgãos que financiam as nossas pesquisas, tá? CAPES e CNPq. E obrigado.